páginas e hoje eu vou trazer um livro para vocês que eu tava com muita expectativa para conhecer. Eu não fiquei assim tão empolgada depois que eu terminei, porque eu achei que ia ser muito melhor. Mas vale a leitura de todo jeito. Ele traz uma reflexão sobre um assunto que eu tenho certeza que a maioria das pessoas já pensou. Mas antes de eu falar do livro, se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações para você ficar sabendo quando tem vídeo novo no canal. Curte e compartilha, que isso ajuda o canal a crescer e a outras pessoas a conhecerem mais sobre os livros e tudo mais. E detalhe, gente, vai fazer barulho do cachorro, tá? Eu estou tentando gravar, mas eles não estão colaborando comigo, então eles vão fazer uma participação especial aí. Eu espero que não atrapalhe muito, viu, cachorrinhos? Então, gente, o livro é esse daqui. Os dois morrem no final. Eu tava ouvindo aí um certo burburinho sobre esse livro. E aí eu pensei, vamos conhecer. A parte de trás já começa bem assim, ó. Olá, aqui quem fala é a Central da Morte. Sinto muito em lhe informar que em algum momento, ao longo das 24 horas, você terá um encontro prematuro com a morte. Em nome de toda a equipe da Central da Morte, sentimos muito a sua perda. Aproveite este dia ao máximo, está bem? É assim. Então já dá para ter uma ideia. O que acontece? Em 2017, no dia 5 de setembro, meu aniversário, eu adorei que foi no dia do meu aniversário, mas tudo bem. O Mateu e o Rufus vão ser notificados pela Central da Morte, avisando que esse vai ser o último dia deles, e que então eles têm que aproveitar. Bom, nesse mundo aqui em 2017, essa Central da Morte foi criada já tem um tempo, então as pessoas são notificadas de quando vai ser o último dia delas. E aí a própria Central da Morte dá algumas sugestões do que as pessoas podem fazer naquele dia. Então, tipo, tem um aplicativo que foi desenvolvido para isso, que chama Meu Último Amigo, que daí quem é solitário, tanana, pode trocar ideias com outras pessoas, fazer amizades e os dois aproveitarem aquele dia, enfim. Tem também um lugar que é onde as pessoas podem, tipo, saltar de paraquedas, andar de montanha-russa, mas sem correr o risco de morrer. Então é tudo muito seguro. Aí sabe, por videogame e tal. E também tem um lugar que você pode conhecer todos os países do mundo, já que você não vai ter tempo para isso. Então você vai lá e tem uma experiência lá em cada país que você queira conhecer. Então é assim, tem alguns benefícios de ser o seu último dia. Se você for tomar um café, esse café é gratuito e tudo mais. E aí vamos conhecer um pouco da história dos dois personagens centrais. Vou falar primeiro do Rufus. O Rufus estava batendo no namorado da ex-namorada dele quando a Central da Morte liga para ele. Isso é meia-noite e uns quebradinhos. E quando a Central da Morte liga, tem um toque especial. Então, todo mundo sabe, quando o seu telefone toca daquele jeito, é porque a Central da Morte está te notificando. E aí o Rufus tá lá arrebentando o cara, literalmente arrebentando o cara, porque acho que, né, ele falou alguma coisa deles. E detalhe, os dois são adolescentes, tá? O Rufus tem 17 anos. E aí o que acontece? Quem é o Rufus? O Rufus, ele viu o pai, a mãe e a irmã dele morrer num acidente de carro, aonde o Rufus estava, e ele foi o único sobrevivente. E aí, o Rufus fica bem mauzão por conta disso. A Central da Morte tinha ligado pro pai, aí o pai falou, aí passou o telefone, pediu para passar o telefone pra mãe, a mãe falou, e pediu para passar o telefone pra irmã, e a irmã ficou sabendo que então os três iriam morrer no mesmo dia, só o Rufus que não. Aí o que acontece? O Rufus vai parar num abrigo, porque ele tá sem o pai, sem a mãe, e ele ainda é de menor, tem 17 anos, então ele vai morar nesse abrigo, onde ele faz amizades com um grupinho, e aí ele tá
Ele é pego numa situação assim, faz um mês que ele largou da namorada e ele ainda tá muito sentido, porque ele ainda gosta muito dela. Tá lá vivendo os draminhas dele. E um dos draminhas dele, ele se questionava por que só ele foi poupado, por que ele não pôde morrer junto com a família e tudo mais. Então ele tinha esses questionamentos. Beleza, agora vamos conhecer o Mateu. O Mateu era um carinha de 18 anos, bem tranquilão, bem sossegado. A mãe dele morreu no dia do parto dele, então ele não chegou a conhecer a mãe, não teve contato nenhum com ela, porque ela morre assim que ele nasce. Então ele é criado pelo pai a vida inteira. E o pai dele está em coma no hospital, porque ele sofreu um AVC. Tem um mês também, que ele sofreu um AVC, então o Mateu praticamente tá sozinho em casa. E qual que é a vida do Mateu? Ele achava que se ele se mantesse em segurança, ele teria uma vida longa. Então o Mateu era uma pessoa bem comunzona, assim, nunca se arriscou, né? Sempre fez o normal, tudo para que ele pudesse evitar riscos. Ele não gostava de correr riscos, então ele ficava preso dentro do apartamento, mais especificamente no quarto, jogando videogame, lendo e tudo mais. Então essa era basicamente a vida do Mateu. Ele não tinha amigos, ele não tinha vivido grandes emoções. Quando dá 1h da manhã, a Central da Morte liga para avisar o Mateu que o dia 5 de setembro vai ser o último dia dele e dá sugestões e tudo mais. Quando a Central da Morte desliga, o Mateu fica assim meio perdidão, tipo, nossa, eu vou morrer hoje, eu não fiz nada da minha vida não foi interessante, né? Eu sempre fiquei com medo, receoso, eu não tenho um amigo, o meu pai tá em coma e tudo mais. E as preocupações do Mateu eram o quê? Arrumar a casa, lavar louça, porque quando o pai dele acordasse do coma, ele veria o apartamento arrumado. Aí depois o Mateu vai para a estante de livros dele e fica pegando uns livros que ele nunca tinha lido e ele não teria mais a oportunidade de ler e tal. Ele fica nessas noias aí. Aí o que acontece? O Mateu, ele começa a ver as opções que ele tem, tipo, ele precisa sair do apartamento, ele quer ir lá no hospital ver o pai, se despedir do pai e quer se despedir da melhor amiga dele, que tem uma filhinha. E aí ele fica assim, sabe, postergando para sair do prédio. Ele não queria sair de jeito nenhum. E aí ele resolve baixar o aplicativo do último melhor amigo. E aí ele vai tendo algumas conversas com algumas pessoas. E, gente, ai, é muito louco, porque tem as pessoas muito doidas. E assim, para quem utiliza aplicativos de bate-papo vai entender do que eu tô falando. E aí ele começa a ter umas experiências assim meio ruins, começa a bloquear uns par de perfil. Enfim, no desenrolar da história, quando a gente vai conhecendo outros personagens seculares, você vê que eles vão se interligar no decorrer da história, né? Então aí você começa a ligar, isso daqui é o fulano, que ele conversou, essa daqui é a ciclana, que ele cruzou, É muito legal, sabe? É bem top assim. Então eu não vou contar mais sobre o resto das coisas, porque senão eu vou dar spoiler e eu quero muito que você leia e conheça esse livro. O que eu vou contar para vocês é onde a gente fez a reflexão. Eu coloquei lá no meu Instagram, lá para as pessoas votarem, se elas queriam ser notificadas sobre qual seria o seu último dia, ou se elas preferiam não saber qual seria o seu último dia. Enfim, 75% da galera que votou que queria sim ser notificado sobre o seu último dia. E bem poucas pessoas que não. E aí, gente, fica aí a reflexão, porque há vantagens e desvantagens de saber o seu último dia. Primeiro que seria interessante você ser notificado e saber, opa, hoje vai ser meu último dia. Até seria, porque você iria aí se despedir das pessoas, colocar a sua vida em ordem, né? As pessoas, algumas querem
pedir perdão, se reconciliar com outros, porque daí chega no fim da linha e a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Então, as pessoas ficam reflexivas nesse sentido, ou querem passar o resto do seu dia com as pessoas amadas e tudo mais. Enfim, são várias hipóteses aí. Porém, eu acho o seguinte, que se isso acontecesse de verdade, a vida perderia um pouco de sentido. Pensa só comigo. Por que ela perderia um pouco de sentido? Porque as pessoas poderiam viver da vida do jeito que elas quisessem. E aí, tipo, no último dia, é hoje que eu vou morrer, então beleza. Então eu vou resolver essas coisas aqui e tal. Sendo que a gente tem que valorizar cada dia, cada novo dia que se inicia, como se ele fosse o último, porque a gente não sabe quando ele vai ser de fato o último. Então, o que acontece? Se você quer aí se reconciliar com a pessoa, faça isso logo, porque quanto tempo da nossa vida a gente não perde com uma pessoa que a gente ama porque a gente se desentendeu por algum motivo besta, talvez, ou por algum motivo muito grave, mas a gente desperdiça o tempo de estar com aquela pessoa. E aí, quando chega no final, vai valorizar aquele tempo? Então, a vida perde, para mim, no meu ponto de vista, perderia sentido se eu ficasse sabendo qual ia ser o meu último dia de vida, entende? A gente perde essa coisa de valorizar e a vida acaba sendo previsível. Porque daí você tá seguindo lá os seus dias, fazendo suas coisas, tanana. Aí a pessoa fala, hoje é seu último dia, tá? Você tem, em algum momento das 24 horas, você vai morrer. E aí, sim, você vai valorizar o abraço, o eu te amo que você vai falar pra pessoa. Aí você vai valorizar, vai pensar em colocar algumas coisas em ordem, vai, entende? Perde um pouco de sentido pra mim. Porém, esse é o meu ponto de vista em relação a isso, ser avisado ou não do dia que a gente vai morrer. Mas o livro não fala exatamente, ele vai trazer certas reflexões, essa foi a minha. E aí a gente vai conhecer os dois pontos de vista, do Mateu e do Rufus. O Rufus já não estava nem aí, ele era bem despreocupado, assim, ele já sabia que ia morrer, ele só queria curtir o resto do dia dele, fazer coisas legais, e ele ajuda muito o Mateu a sair do prédio, a viver, né, a fazer algumas coisas diferentes. Então se cresce aí uma amizade muito legal entre os dois. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Recomendo que vocês leiam. Tem mais um livro desse, O Primeiro a Morrer no Final. Eu não sei se eu vou ler, mas já tem uma premissa aqui que vai contar a história da primeira pessoa que recebeu a notificação da Central da Morte. Então pode ser interessante também, pode trazer algumas reflexões. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Dê uma oportunidade para esse livro. Ele é bem gostoso, a leitura é muito fluida. Então, assim, você vai se prender, vai conhecer os personagens, os dramas e tudo mais.